O sol nascia tímido no horizonte, iluminando a paisagem marcada pela pobreza que definia a vida do jovem Carlos. Ele cresceu em uma comunidade carente, onde as casas improvisadas com madeira e lona contavam histórias de luta e resistência. Desde cedo, Carlos aprendeu que sobreviver exigia força e criatividade. Seu pai, um trabalhador autônomo, fazia pequenos reparos em máquinas, enquanto sua mãe, uma dona de casa resiliente, equilibrava o cuidado com os filhos e a luta para manter a família alimentada. Aos 12 anos, Carlos começou a ajudar a sustentar a família. Com uma sacola improvisada, ele passava horas caminhando pelas ruas da cidade, recolhendo latas, papelão e outros materiais recicláveis. O dinheiro que conseguia mal era suficiente para ajudar com o aluguel e garantir o essencial, mas era uma contribuição vital. Todos os dias, ele enfrentava o olhar de indiferença das pessoas que cruzavam seu caminho, carregando um peso muito maior do que os quilos de materiais recicláveis que juntava. As dificuldades não eram apenas materiais. Na escola, Carlos sofria com a discriminação. Seus colegas zombavam das roupas desgastadas e do cheiro de lixo que insistia em ficar em sua pele. Ele suportava os olhares de desprezo com um misto de vergonha e determinação. A escola, embora um desafio emocional, era também um refúgio. Ele se apegava aos livros e aos sonhos que eles despertavam, imaginando um futuro diferente daquele que conhecia. Ao longo dos anos, Carlos desenvolveu uma resistência admirável. Ele observava tudo ao seu redor, aprendendo com a dura realidade em que vivia. Cada pedaço de lixo que recolhia era uma peça de um quebra-cabeça maior que ele ainda não conseguia compreender. O desejo de mudar sua história crescia em seu coração, mas a vida não lhe dava férias ou oportunidades fáceis. Tudo que ele tinha eram sonhos e uma resiliência que parecia inabalável. Apesar de tudo, havia uma fagulha de esperança. Carlos guardava na memória as histórias que sua mãe lhe contava à noite, sobre pessoas que enfrentaram desafios imensos e conseguiram superá-los. Ele não sabia como, mas acreditava que um dia também seria capaz de transformar sua realidade. Enquanto isso, continuava sua jornada, dia após dia, vivendo a dura realidade de quem luta pela própria sobrevivência. Certo dia, enquanto vasculhava os sacos de lixo em uma rua pouco movimentada, Carlos encontrou algo diferente. Um livro, ligeiramente danificado, mas ainda legível. O título chamava a atenção, falando sobre estratégias para mudança de vida e superação. Mesmo sem compreender completamente o que estava escrito, ele decidiu levá-lo para casa. Naquela noite, sob a luz fraca de uma lâmpada improvisada, Carlos leu as primeiras páginas e algo dentro dele despertou. O livro falava sobre o poder das escolhas, da determinação e de como pequenos passos poderiam levar a grandes transformações. Cada frase parecia escrita para ele, como se o autor conhecesse sua realidade. Carlos passou dias mergulhado na leitura, absorvendo cada ensinamento. Aos poucos, começou a perceber que a mudança não dependia apenas das circunstâncias, mas também da forma como ele encarava a vida. Pouco tempo depois, uma oportunidade inesperada surgiu. Um comerciante local, que o observava frequentemente recolhendo materiais recicláveis, ofereceu-lhe um pequeno trabalho: organizar o estoque de sua loja em troca de uma quantia simbólica. Para muitos, poderia parecer insignificante, mas para Carlos era uma chance de aprender algo novo e sair, mesmo que momentaneamente, da rotina desgastante de catar lixo. A experiência no pequeno comércio foi reveladora. Carlos não apenas organizava o estoque, mas também prestava atenção em como o negócio funcionava. Observava as vendas, as interações com os clientes e como os produtos eram valorizados. Esse contato com um mundo diferente acendeu nele a ideia de que poderia fazer mais do que apenas sobreviver.
Ele podia construir algo próprio. A decisão de mudar não veio de um dia para o outro. Carlos precisou vencer o medo do fracasso e a insegurança de quem sempre viveu na margem. Mas aquele encontro com o livro e a oportunidade no comércio foram suficientes para plantar a semente de um sonho. Ele ainda não sabia como, mas estava determinado a transformar sua vida e buscar um futuro melhor. Carlos decidiu que precisava de mais conhecimento para alcançar seus objetivos. Com o pouco dinheiro que ganhava no comércio, comprou um caderno e uma caneta. Ele começou a anotar tudo o que observava na loja, desde como os produtos eram organizados até as estratégias usadas para atrair clientes. Essas anotações tornaram-se seu manual de aprendizado. Com o tempo, ele passou a frequentar uma biblioteca comunitária que descobriu por acaso. Mesmo com vergonha inicial, sua sede por conhecimento era maior. Na biblioteca, ele encontrou livros sobre empreendedorismo, gestão e histórias de pessoas que transformaram suas vidas a partir de circunstâncias difíceis. Cada página lida alimentava sua determinação. Paralelamente, Carlos não abandonou o trabalho no comércio. Ao contrário, ele se dedicava ainda mais, mostrando ao comerciante que estava disposto a aprender e a se esforçar. Essa atitude chamou a atenção de outros comerciantes da região, que começaram a pedir ajuda a Carlos para organizar seus próprios estoques. Aos poucos, ele ganhou uma pequena renda extra, que guardava com cuidado. Foi durante essa fase que Carlos teve sua primeira ideia de negócio. Ele percebeu que muitos comerciantes enfrentavam dificuldade em gerenciar estoques e organizar suas lojas de forma eficiente. Inspirado pelo que aprendeu, ele propôs aos comerciantes um serviço de consultoria simples e acessível. A ideia foi bem recebida e Carlos deu os primeiros passos como um prestador de serviços. Essa nova atividade trouxe não apenas uma renda maior, mas também a confiança de que ele podia ir além. O apoio de alguns comerciantes que o incentivaram e reconheceram seu esforço foi fundamental para que ele acreditasse em si mesmo. Carlos sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente, mas cada pequeno passo dado o aproximava de um futuro que ele antes só ousava sonhar. Carlos enfrentou uma série de desafios ao dar seus primeiros passos como consultor. O preconceito foi um dos maiores obstáculos. Muitos comerciantes, ao saberem de sua origem, duvidavam de sua capacidade, mas Carlos encarou cada desconfiança como uma oportunidade de provar seu valor. Ele se dedicava intensamente a cada novo projeto, garantindo que os resultados falassem por si mesmos. Além disso, ele tinha poucos recursos financeiros. Sem dinheiro para investir em ferramentas ou transporte, ele dependia exclusivamente de sua criatividade e de seu esforço. Usava cadernos simples para organizar suas ideias e caminhava longas distâncias para atender seus clientes. O esforço era imenso, mas Carlos via em cada dificuldade uma oportunidade de aprender e crescer. Com o tempo, sua reputação começou a mudar. Clientes satisfeitos recomendavam seu trabalho e ele conseguiu formar uma base sólida de novos contratos. Ao mesmo tempo, continuava estudando, frequentando palestras gratuitas e buscando formas de aprimorar seus serviços. Ele sabia que, para alcançar o sucesso, precisava estar sempre um passo à frente. Foi durante esse período que Carlos percebeu a importância de criar uma visão para o futuro. Ele não queria apenas trabalhar, queria construir algo maior. Começou a traçar metas claras para sua carreira e desenvolveu um plano de negócios simples, mas eficaz. Cada conquista, por menor que fosse, representava um passo importante em direção ao sonho que agora parecia cada vez mais possível. Ao olhar para trás, Carlos via como os desafios moldaram sua jornada.
Cada obstáculo superado reforçava sua determinação e sua crença de que era capaz de alcançar o sucesso. Ele sabia que ainda tinha muito a aprender e conquistar, mas estava disposto a enfrentar qualquer dificuldade para transformar sua vida e inspirar outros a fazerem o mesmo. O crescimento sustentável e a consolidação do negócio. O sucesso inicial trouxe para Carlos novas perspectivas, mas também desafios maiores. Ele percebeu que para crescer, precisaria organizar melhor seus serviços e expandir sua rede de contatos. Começou a investir na construção de um plano de negócios mais estruturado, com metas claras e estratégias para alcançá-las. Esse planejamento o ajudou a ter uma visão mais ampla de onde queria chegar. Carlos também começou a entender o poder do marketing. Com o dinheiro que conseguiu economizar, contratou um jovem designer para criar um logotipo simples e panfletos para divulgar seus serviços. O material, distribuído nas redondezas, atraiu a atenção de comerciantes que até então desconheciam seu trabalho. A cada novo cliente, Carlos mostrava um nível de comprometimento e atenção aos detalhes que se tornaram sua marca registrada. Essa fase foi marcada por um crescimento sustentável. Carlos não apenas ampliou sua base de clientes, mas também começou a formar parcerias com outros pequenos empreendedores. Ele colaborava com fornecedores de materiais de escritório e ferramentas, indicando seus serviços em troca de descontos ou comissões. Essas parcerias não só aumentaram sua margem de lucro, como também fortaleceram sua presença no mercado local. Embora os resultados começassem a surgir, Carlos não perdeu o foco em sua formação contínua. Ele se matriculou em um curso técnico de gestão empresarial, onde adquiriu conhecimentos valiosos sobre administração e finanças. Esses estudos foram decisivos para que ele conseguisse gerir melhor seu próprio negócio e evitar erros comuns que poderiam comprometer seu crescimento. A transição de um simples prestador de serviços para um microempresário começava a se concretizar. Carlos ainda tinha muito a conquistar, mas o horizonte agora parecia mais próximo e claro. Ele sabia que o trabalho duro e a dedicação o levariam cada vez mais longe. Com o negócio em ascensão, Carlos decidiu dar um passo ousado: formalizar sua empresa. Ele registrou seu negócio como uma microempresa e escolheu um nome que representava sua jornada: Novo Horizonte Consultoria. O nome simbolizava a transformação de sua vida e o desejo de levar mudanças positivas para outros empreendedores. Com a formalização, novas oportunidades surgiram. Carlos conseguiu acesso a linhas de crédito para pequenos empresários e usou esse recurso com sabedoria. Ele investiu em equipamentos básicos, como um computador e um smartphone mais moderno, o que melhorou a qualidade de seu trabalho e aumentou sua eficiência. Além disso, contratou 2 jovens assistentes, dando-lhes a chance de aprender e crescer, assim como um dia ele teve. O crescimento de sua empresa chamou a atenção da mídia local. Um pequeno jornal da comunidade fez uma reportagem sobre sua trajetória, destacando a superação e a determinação de que o empresário bem-sucedido levou de catador de lixo. A matéria trouxe visibilidade e gerou uma onda de apoio da comunidade. Novos clientes vieram a procurá-lo, motivados por sua história inspirada e pelo impacto positivo que ele causou em outros negócios. Carlos descobriu que era hora de expandir. Ele começou a oferecer palestras e workshops em escolas e eventos locais, compartilhando sua história e ensinando os princípios de empreendedorismo que aprendeu ao longo do caminho. Essas apresentações não apenas fortaleceram sua marca pessoal, mas também plantaram sementes de motivação em jovens que, como ele, enfrentariam dificuldades e buscavam uma saída. Apesar do reconhecimento, Carlos mantinha a humildade.
Ele nunca esqueceu de onde veio e fez a questão de ajudar outras pessoas em situações semelhantes. Você estabeleceu um programa social em sua empresa, oferecendo consultoria gratuita para pequenos empreendedores que estavam começando e não tinham recursos para contratar serviços profissionais. Essa atitude solidificou ainda mais sua confiança e o colocou como uma figura de liderança em sua comunidade. A essa altura, Carlos havia conquistado muito mais do que apenas estabilidade financeira. Sua empresa, Novo Horizonte Consultoria, era conhecida não apenas por sua eficiência, mas também por sua missão de inspirar e transformar vidas. Ele se tornou uma referência na região, demonstrando que o sucesso é possível mesmo nas condições mais adversárias. Com o crescimento contínuo, Carlos expandiu suas operações para outras cidades. Ele adaptou seus serviços para atender traders de diferentes segmentos, desenvolvendo soluções específicas para cada tipo de negócio. Essa abordagem personalizada foi um diferencial que o destacou ainda mais no mercado competitivo. Paralelamente, ele começou a ministrar palestras em eventos maiores, incluindo conferências sobre empreendedorismo e superação. Uma das conquistas mais marcantes de Carlos foi o lançamento de um livro autobiográfico intitulado Do Lixo ao Sucesso, uma jornada de superação. O livro narrava sua história desde os dias difíceis, como catador, até se tornar empresário. A obra foi recebida com entusiasmo, alcançando milhares de leitores e inspirando pessoas em todo o país. Parte dos lucros foi destinada a projetos de financiamento social que ele havia iniciado. Carlos também investiu no futuro da comunidade que o viu crescer. Ele fundou uma ONG voltada para capacitar jovens em situação de vulnerabilidade, oferecendo cursos gratuitos de gestão, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Muitos desses jovens encontraram oportunidades que antes pareciam impossíveis, seguindo os passos de Carlos e criando suas próprias histórias de sucesso. Ao olhar para trás, Carlos sentiu uma confusão de gratidão e orgulho. Sua jornada não foi fácil, mas cada dificuldade enfrentada serviu como aprendizado e combustível para ir além. Ele compreende que seu maior legado não foi apenas em seu sucesso, mas nenhum impacto positivo que teve na vida de tantas outras pessoas. Sua história foi uma prova viva de que o destino pode ser reescrito com coragem, trabalho duro e fé no futuro. Carlos estava sentado em sua nova sala de reuniões, um espaço amplo e iluminado, com paredes decoradas por quadros que contavam a trajetória de sua empresa. Naquele dia, ele não estava ali para discutir negócios, mas para compartilhar sua história com os jovens que enfrentavam desafios semelhantes aos que ele havia vivido. O auditório estava cheio de olhares atentos, ansiosos por ouvir como aquele homem, que um dia recolheu recicláveis, havia transformado sua vida. Com voz firme, Carlos começou a falar. Ele não escondeu nada. A infância difícil, as dificuldades financeiras, o preconceito e os dias em que parecia que nada daria certo. Mas também falou da determinação que encontrou ao ler o livro que mudaria sua vida, das lições aprendidas com seus primeiros clientes e de como, passo a passo, construído algo que antes parecia impossível. Ele falou com paixão, suas palavras ecoando no coração de cada jovem presente. Ao terminar sua fala, Carlos olhou para a plateia e viu algo que o emocionou profundamente: esperança. Aqueles jovens que carregavam nos ombros as mesmas dificuldades que um dia enfrentaria, agora acreditavam que poderiam mudar suas histórias. Ele viu que sua trajetória não foi apenas sobre sucesso pessoal, mas sobre abrir caminhos para outros. Nos dias seguintes, Carlos começou a investir em projetos sociais. Ele fundou uma organização dedicada a oferecer cursos de empreendedorismo e capacitação profissional para jovens de comunidades carentes.
Mais do que ensinar, ele queria inspirar, mostrando que o sucesso era possível mesmo nas condições mais adversárias. A cada novo participante que se formava, Carlos sentia que estava cumprindo um propósito maior. No fim, Carlos entendeu que sua jornada era mais do que superar desafios. Era sobre iluminar o caminho para outros, criando um ciclo de transformação. E assim, o menino que um dia caminhava pelas ruas com uma sacola cheia de recicláveis, tornou-se um símbolo de resiliência, prova viva de que, com determinação e coragem, é possível reescrever o próprio destino.